Ela foi abandonada com 4 filhos pequenos, um deles com autismo. Dormiu no chão, passou fome, vendeu marmita para sobreviver. Anos depois, serviu o prato mais caro do restaurante ao ex-marido, no jantar em que foi homenageada como empresária do ano. Quer saber como essa mãe solo virou símbolo de superação de vida? Então se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque essa história vai te marcar para sempre. Naquela manhã cinza, ele cruzou a porta sem olhar para trás. A mala já estava pronta e o silêncio pesava mais que qualquer grito. Disse que não dava mais e saiu como se estivesse apenas trocando de roupa. Deixou para trás 4 filhos, Ana com 12, Lucas com 9, João com 6 e Miguel, o caçula, ainda com apenas 1 ano. Não deixou pensão, não deixou um bilhete, deixou o vazio. Ana entendeu tudo na hora, fechou-se no quarto e não chorou como se fosse adulta demais para isso. Lucas correu para a janela esperando que o pai voltasse. João perguntou se tinha feito algo errado. E Miguel, o bebê, apenas buscava o colo da mãe, sem entender por que o mundo tinha ficado tão gelado. E ela, Helena, ficou de pé, parada, segurando as pontas de um mundo que desmoronava. Era mãe solo, agora oficialmente. A palavra nunca pesou tanto quanto naquele dia. Tinha 4 crianças e nenhuma rede de apoio. A caçula usava fralda, o segundo precisava de escola, o terceiro exigia atenção dobrada. Mas foi Miguel quem exigiu tudo: tempo, paciência, amor e entendimento. Dias depois veio o diagnóstico de autismo infantil. Mais uma avalanche. E ela ainda estava sem teto próprio. Sem trabalho, sem dinheiro, com o coração espremido de dor, Helena só conseguiu agir por instinto. Pegou as mochilas dos filhos, empacotou algumas roupas e ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la de imediato, uma tia distante. Foi assim que se viu com 4 filhos pequenos, uma sacola de supermercado com pertences e uma alma em frangalhos. Ela não sabia, mas aquele era o início da sua história de superação de vida. O abandono não foi só dele, foi do mundo. Não teve vizinho oferecendo comida, nem amigo perguntando se precisava de ajuda. Só ela e as crianças. À noite, fingia estar sem fome para dar a eles o último pedaço de pão. Miguel dormia no seu peito, balançando levemente ao som das músicas que ela cantarolava. Mesmo sem saber como, ela sabia que precisava seguir. Por eles, só por eles. O mais difícil era o silêncio, a ausência de resposta. Ela ligava para ele 1, 2, 3 vezes e caía direto na caixa postal. Ana perguntava quando veria o pai de novo. Lucas parou de falar com os colegas da escola. João fez xixi na cama pela primeira vez em meses. E Miguel tinha crises longas, chorava horas a fio. Ela aprendia a decifrá-lo na marra. A cada dia, um novo desafio. Enquanto ele postava fotos com a nova esposa, sorrindo em praias do Nordeste, Helena preparava arroz com cenoura, cortava no olho para render para 5. Sem gás, usava fogareiro improvisado com álcool. Às vezes, o cheiro do feijão era só água com tempero. Mas os filhos não sabiam. Ela os fazia rir com histórias inventadas, com teatrinhos, com promessas de um futuro que ela ainda não sabia se conseguiria cumprir. E talvez tenha sido ali, naquele barracão improvisado, que tudo começou. Não quando ele foi embora, mas quando ela não desistiu. Quando olhou para os 4 colchões no chão e, em vez de se lamentar, começou a imaginar o que faria dali em diante, porque por mais escuro que fosse, ela ainda tinha uma coisa que ele jamais entendeu: fome de justiça, coragem de mãe e a força de quem sabe que não tem para onde correr, só para cima. O barracão nos fundos da casa da tia era apertado, úmido e escuro. Não havia paredes dividindo os cômodos, só cortinas improvisadas com lençóis velhos. O chão era cimento cru. 4 colchões finos, lado a lado, tomavam quase todo o espaço. Ali,
Helena dormia com os filhos, sentindo cada goteira como um aviso de que recomeçar seria mais difícil do que ela imaginava. As noites eram longas. Miguel, com seu autismo infantil, tinha dificuldades para dormir e chorava com qualquer barulho fora do padrão. Ela o balançava nos braços por horas, enquanto os outros tentavam descansar ao som de seus soluços abafados. Era difícil manter a esperança viva quando até o silêncio era pesado. Mas ela não podia ceder. Tinha 4 corações esperando sua coragem. Não havia fogão. Cozinhava em um fogareiro improvisado quando o gás da casa permitia. Quando não, improvisava com álcool e uma panela amassada. A comida precisava ser pensada em porções, o suficiente para enganar o estômago das crianças e dizer a elas que amanhã tem mais. Às vezes ela dizia que estava sem apetite, mas era mentira. Ela só queria que sobrasse para os pequenos. Lucas, o do meio, começou a recusar comida, como se entendesse o esforço da mãe. Ana tentava ajudar nos cuidados com os irmãos, mesmo sendo só uma menina de 12 anos. João, sempre inquieto, passava as tardes desenhando na parede com carvão, o único passatempo que cabia ali. Miguel ouvia músicas repetidas, as mesmas melodias que o acalmavam. Helena observava tudo e pensava: isso não pode ser o fim da nossa história. Ela buscava força onde não existia mais. Toda a ida ao mercado era um cálculo de guerra. Quanto dava para comprar com moedas e cédulas amassadas do fundo da bolsa? Frutas só quando estavam na promoção. Carne só moída e bem temperada para render mais. Aprendeu a cortar cebola como ninguém. Sabia dar sabor ao pouco. E fazia isso com amor, mesmo exausta. Os banhos eram de caneca, água fria, chuveiro quebrado. As crianças reclamavam. Ela inventava histórias. É banho de rei africano, dizia, e eles riam. Transformava dureza em brincadeira. Transformava dor em esperança. Era isso ou afundar. E uma mãe solo com 4 filhos, um deles com autismo, não tem direito de afundar. Ela sabia disso. E mesmo sem forças, levantava todo dia. A cada manhã, via os filhos indo para a escola com roupas doadas e cadernos remendados. Era como mandá-los ao mundo com uma armadura de papel. Mas ela sorria. Passava confiança mesmo quando dentro só havia cansaço. Porque na ausência de tudo, o que sobrou foi o amor. E com ele, a determinação de que seus filhos nunca se sentiriam menos que ninguém. Helena não sabia como, mas precisava encontrar uma saída. Não suportava mais ouvir os filhos pedirem um doce e ela fingir que era dia de fruta. Não queria mais ver Miguel se agitando por falta de estímulo ou João se calando por medo de preocupar. A vida estava no limite. E quando tudo pareceu colapsar de vez, foi uma panela que reacendeu a primeira centelha de esperança. A ideia veio num instante de desespero. Era fim de mês, a despensa vazia e as moedas não completavam nem R$ 10. Helena respirou fundo e bateu na porta da tia. Pediu R$ 20 emprestados. Olhos baixos, voz baixa. Comprou arroz, frango, alguns temperos e 5 patinhos descartáveis. Não sabia ainda, mas tinha acabado de comprar mais do que comida. Comprou a chance de recomeçar. Cozinhou como se estivesse alimentando reis. Caprichou nos temperos. Cortou tudo com precisão. Eram só 5 marmitas, mas colocou nelas o melhor que sabia fazer. Era a única forma que tinha de transformar aquela cozinha sem janela em um campo de batalha por dignidade. Saiu pelas redondezas oferecendo de porta em porta, com Ana e Lucas acompanhando de longe, olhando com esperança disfarçada de curiosidade. Vendeu todas. No dia seguinte, fez mais 10. A vizinhança, que antes apenas observava, começou a elogiar. Diziam que tinha gosto de comida de mãe, aquela com alma. Ela entendia. Cozinhar era sua forma de gritar que ainda estava ali,
mesmo esmagada pela vida. E enquanto o arroz fervia, Miguel sentava ao lado dela ouvindo as mesmas músicas no radinho velho e mexendo uma colher de pau, sorrindo. Miguel se acalmava com o cheiro da comida. Aquele menino que antes chorava por horas, ali, ao lado da mãe, encontrava paz. Ela percebeu isso cedo. A cozinha era mais do que um espaço de sobrevivência. Era um espaço de conexão com ele. E ali, entre panelas e temperos, nasceu algo novo. Uma ponte silenciosa entre mãe e filho, que o autismo infantil jamais conseguiu quebrar. João começou a desenhar rótulos improvisados para as marmitas. Ana organizava os pedidos em um caderno de brochura. Lucas anotava os nomes dos vizinhos que compravam. Sem perceber, aquela faxineira honesta, agora sem casa própria, transformava a miséria em movimento. A cozinha virou quartel. Cada um dos filhos virou soldado. A fome virou combustível de criação. Ela ainda não ganhava o suficiente, mas algo tinha mudado. Sentia o cheiro da própria força. A panela borbulhando no fogareiro virou símbolo de algo maior. Dignidade em construção. Os filhos começaram a perceber. Ana uma vez disse baixinho: "Mãe, um dia você vai ter um restaurante, né?" Helena não respondeu, mas seu coração respondeu por ela. Aquilo não era só comida, era futuro sendo temperado com coragem. Com os dias passando, os pedidos aumentaram. A comida começou a ir além da rua. Um motoboy que comprou por acaso pediu para levar para o hospital onde trabalhava. E assim, uma marmita feita num barracão mofado chegou a uma sala de plantão. Ela nem imaginava, mas aquele arroz com frango abriria portas que ela nunca pensou em bater. E tudo começou com R$ 20 emprestados e um desejo de não desistir. A panela, que antes era símbolo de escassez, agora fervia cheia. Não era fartura ainda, mas era diferente. Era início. E o mês incrível? Miguel estava sempre ali. Com o tempo, começou a ajudar com gestos simples, entregar colher, separar potes. Aquele menino que diziam que não se conectaria com o mundo, agora se conectava com o cheiro da comida da mãe. Mas era só o começo. E logo, todo o bairro ia saber o nome dela. A primeira vez que Helena viu fila na frente da casa, pensou que era engano. Eram 7 da manhã e 3 pessoas esperavam com o dinheiro na mão perguntando se tinha marmita hoje. O boca a boca fez barulho. Um motoboy, depois de comer e se emocionar, postou no Instagram: "Comida de mãe. Sabor de verdade." Bastou uma legenda para virar avalanche. E ali, naquele barracão, nascia algo maior. O movimento aumentou de um dia para o outro. Gente que ela nunca tinha visto batia na porta, perguntando se ainda dava tempo de pedir. Helena começou a acordar às 4 da manhã para dar conta. As crianças ajudavam antes da escola. Miguel ficava ao lado dela como sempre, mexendo sua colher de pau preferida. A cozinha era pequena, mas a vontade de vencer era imensa. O empresário local soube da história e pediu uma reunião. Quando chegou no barracão e viu tudo funcionando com tanta dedicação, se emocionou. "Você não quer montar uma estrutura de verdade?" perguntou. Helena hesitou. Não tinha dinheiro nem ideia por onde começar, mas ele insistiu. "Eu entro com a cozinha, você entra com a alma." E foi assim que nasceu o primeiro restaurante. Era simples, pequeno, mas limpo e cheio de carinho. Helena fez questão de pintar as paredes com cores vivas e colocar frases nas mesas como: "Aqui se alimenta o corpo e a dignidade." Os filhos ajudaram a montar tudo. Miguel ganhou um avental infantil com seu nome bordado. Ali, entre panelas de inox e cheiro de alho dourando, o que antes era sobrevivência virou sonho estruturado. A comunidade abraçou o restaurante. Clientes antigos continuaram fiéis. Médicos da região, advogados, professores, todos vinham buscar a comida de Helena. E ela fazia questão de tratar todos com o mesmo respeito.
Dizia sempre: comida é coisa sagrada. Quem serve com amor, serve esperança junto. E isso não era marketing. Era a verdade que ela cozinhava todos os dias. Miguel ganhava espaço no restaurante. Aprendeu a identificar temperos pelo cheiro, sabia a ordem de arrumar os potes e, com o tempo, virou parte da rotina da cozinha. O que antes era preocupação virou orgulho. Helena entendia que o autismo infantil não era uma barreira, mas um caminho diferente, e ele estava caminhando, ao lado dela, passo a passo, no próprio ritmo. A história da mãe solo, que começou vendendo marmitas com R$ 20, virou conversa em toda a cidade. Repórteres começaram a ligar. Uma emissora local fez uma matéria rápida, mas tocante. Mostraram o restaurante, os filhos, a trajetória. Helena ficou tímida diante das câmeras, mas Miguel sorriu como nunca. E esse sorriso estampou a reportagem que emocionou milhares de pessoas. E então vieram os primeiros convites para a expansão, gente de fora da cidade querendo abrir uma filial. E Helena, com os pés no chão, mas o coração nas estrelas, começou a pensar: será que dá mesmo? Era como se o respeito, antes distante, agora fizesse fila na porta dela. E o mais bonito, aqueles 4 colchões no chão nunca deixaram de ser sua lembrança mais forte. E o tempero da superação só começava a ferver. O primeiro restaurante virou referência. Helena ainda não entendia de franquia, mas entendia de gente. Clientes de outros bairros vinham e perguntavam: tem outro lugar vendendo essa comida? Foi aí que um consultor apareceu. Ajudou a montar um modelo de expansão e em menos de 2 anos já eram 5 unidades funcionando. A marca crescia e junto dela a história emocionante que tocava quem ouvia. A comida, antes simples, ganhou versões mais elaboradas. O cardápio respeitava a essência: tempero de mãe, memória afetiva, preço justo. Os pratos gourmet nasceram ali, da mistura do afeto com inovação. Helena ouvia os filhos, testava receitas, inventava nomes carinhosos. Sabor de abraço era o nome de um deles. E cada novo prato carregava não só os ingredientes, mas um pedaço da história daquela família. Ana foi a primeira a ganhar uma bolsa de estudos. A menina que ajudava a embalar marmitas foi aprovada em medicina numa faculdade pública. Lucas, que organizava os pedidos, criou um aplicativo para facilitar os envios. E dali nasceu a sua startup de embalagens ecológicas. João, sempre com um lápis na mão, publicou seu primeiro livro de poemas. 3 filhos, 3 vitórias. Tudo nascido do chão daquele barracão. E Miguel? Miguel virou símbolo. O menino que quase não falava, agora entendia cada detalhe da cozinha. Desenvolveu sensibilidade para aromas e texturas. Helena o incentivou a fazer cursos acompanhados por profissionais especializados. Descobriram que ele tinha um talento raro para a gastronomia sensorial. Hoje é chefe assistente, cria pratos com base em memória, música e toque. Ninguém mais ousara limitar seus horizontes. As franquias se multiplicaram, dezenas de unidades em estados diferentes. A marca estampava outdoors, mas a alma seguia a mesma. Helena fazia questão de visitar cada unidade, conversar com os funcionários, ouvir os clientes. Levava sempre Miguel com seu caderno de anotações e seu olhar atento. Era mais do que trabalho, era legado. E esse legado se expandia a cada prato servido. A faxineira honesta que um dia chorou por não conseguir comprar pão, agora comandava uma rede com centenas de colaboradores. Mas não perdeu o chão. Continuava acordando cedo, indo ao mercado, escolhendo os temperos com as próprias mãos. Mantinha os filhos por perto, envolvia todos nas decisões. Era uma vitória coletiva. E cada conquista vinha com a memória dos dias em que não havia nada, além de fé. Os clientes não vinham só pela comida, vinham pela história. Era comum ver gente emocionada lendo os quadros nas paredes das unidades, onde fotos antigas mostravam Helena com os filhos ainda pequenos, no barracão.
Alguns diziam que sentiam um gosto diferente naquela comida, o gosto da superação de vida, porque no fundo todo mundo quer acreditar que também pode dar certo, e a história dela provava isso. E mesmo com todo o sucesso, Helena sabia que o mais valioso seguia intocado: sua mesa com os 4 filhos. Sempre que podia, reunia todos em casa, cozinhava ela mesma, sem câmeras, sem clientes, sem imprensa. Só eles, os 5. E ali, ao redor daquela mesa, ela repetia a frase que nunca deixou de dizer: "A gente venceu, mas ainda não chegamos no fim." A premiação acontecia em um dos salões mais sofisticados da cidade. Tapete vermelho, taças brilhando e holofotes em movimento. Helena chegou com Miguel, o caçula, vestido com seu avental personalizado de chefe. O público os reconheceu na hora. Era a mãe solo e o filho prodígio que haviam vencido a lógica do abandono. E sem dizer uma palavra, eles já impunham respeito. Entre os convidados, um casal chegou cedo e pediu o prato mais caro do cardápio. Era Marcelo, o ex-marido que anos antes tinha saído com uma mala nas mãos, deixando 4 filhos para trás. Ao lado dele, a esposa mais jovem, bonita, elegante e agora visivelmente desconfortável. Nenhum dos dois sabia quem subiria ao palco naquela noite. Pediram sobremesa, sem saber que estavam prestes a engolir o próprio passado. Miguel caminhava ao lado da mãe com calma. Com seus fones no ouvido, escutava a música que sempre o ajudou a se organizar por dentro. Helena o observava com ternura. Aquele menino que antes chorava horas por dia, agora seria homenageado por sua contribuição à inclusão gastronômica. Era o auge silencioso de uma história emocionante que começou com 4 colchões no chão. A mestre de cerimônias interrompeu os ruídos do salão com uma voz firme. E a empresária do ano é Helena Almeida. O nome ecoou como um trovão. Aplausos se ergueram com força. Marcelo tentou acompanhar, mas parou na metade. Helena subiu no palco com a mesma compostura com que um dia vendeu marmitas no portão. E agora, ao lado do filho, era ovacionada por um país inteiro. O discurso foi sereno, mas certeiro. Este prêmio é por todas as mulheres que cozinham chorando, mas não deixam o fogão apagar. A plateia vibrou. Por cada filho que acredita na força da mãe, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. E então, com um sorriso calmo, ela completou: Ana passou em medicina. Lucas expandiu a startup para fora do Brasil. João publicou um livro na Europa. E Miguel, meu parceiro de cozinha, está aqui comigo. A câmera mostrou Marcelo. Pele pálida, expressão congelada. Nenhuma palavra foi dita sobre ele, e isso doeu mais do que qualquer lembrança. O salão continuava em pé, de olhos marejados diante daquela mulher que provou, sem gritar, que não precisava de vingança, só precisava de palco. Não era sobre revanche, era sobre mostrar ao mundo que ela nunca precisou de salvador. Quando o troféu foi entregue nas mãos dela, Helena olhou para Miguel. Ele sorriu com os olhos. Não era um final feliz, era um recomeço digno. Porque agora eles eram um símbolo de autismo infantil tratado com amor, de família reconstruída, de negócio nascido da dor. O salão inteiro batia palmas, mas o único som que Helena ouvia era o de uma panela borbulhando no coração da sua memória. Na saída do palco, as luzes ainda dançavam em torno deles. Helena respirou fundo, sabendo que aquela noite não era o fim de uma jornada, era só a hora certa de encarar o passado. E quando ela se aproximou da mesa onde Marcelo estava, com Miguel ao lado, a verdadeira cena final se armava com a simplicidade devastadora de quem sabe exatamente quem se tornou. Helena não hesitou. Cruzou o salão, cumprimentando convidados com a tranquilidade de quem não deve nada. Chegou à mesa de Marcelo como se fosse mais uma, mas para ele era o momento mais inconfortável da vida. Estendeu a mão. Boa noite, Marcelo. A voz era limpa. Não havia veneno, só elegância. Ele levantou num sobressalto e apertou a mão dela com dedos trêmulos. A esposa dele tentou sorrir, mas o desconforto falava mais alto que qualquer simpatia. Miguel manteve-se ao lado da mãe. Seu olhar era direto, firme, mas sem raiva. Como se dissesse:
Eu sei quem sou. E isso basta. Era o silêncio da vitória. E o pai que o abandonou agora o via como um homem e não como um problema. Um chefe reconhecido, presente nos cardápios e nos corações. Helena olhou os dois com gentileza, sem superioridade. Espero que tenham apreciado a noite. E antes que qualquer um respondesse, ela já havia dado as costas. Seguiu andando entre mesas e sorrisos, sendo cumprimentada por jornalistas, investidores, artistas. Seu nome era repetido entre taças e flechas. Mas dentro dela, o que vibrava era o eco de uma única certeza. Ela venceu. E venceu do jeito mais bonito. O garçom se aproximou com sobremesas assinadas por Miguel. O nome dele estampado na plaquinha de chocolate. Marcelo nem tocou na colher. Observava Helena se afastando, cercada de luz e por respeito. Não havia mais como negar. Aquela faxineira honesta que ele deixara sozinha com 4 filhos, agora era maior do que qualquer ambição que ele um dia sonhou alcançar. A nova esposa dele evitava olhar para o palco e estava constrangida demais para comentar qualquer coisa. Marcelo, por sua vez, mantinha os olhos fixos em Helena, não por desejo nem por saudade, mas pela dor da realização. Ela brilhou sem ele, cresceu sem rancor e transformou a humilhação em força. Agora, nada do que ele dissesse faria diferença. Miguel, com seu jeito reservado, voltou à cozinha após os cumprimentos. Helena se despediu dos últimos convidados, pegou sua bolsa e troféu. O motorista a aguardava do lado de fora. Antes de entrar no carro, olhou para o céu e sorriu. Lembrou da noite em que não tinha gás para fazer arroz e agora tinha um império. Mas o que mais a orgulhava era ter feito isso sem nunca deixar de ser mãe. O carro se afastava devagar e lá dentro, Miguel encostava a cabeça no ombro dela. Helena acariciava os cabelos dele, como fazia quando ele era bebê. Do lado de fora, o salão ainda vibrava. Mas ali, naquele carro simples, existia a verdadeira cerimônia. A de quem venceu com verdade, com coragem e com amor. E essa celebração, nem o tempo apaga. Porque quando uma mulher constrói seu próprio nome, ninguém pode arrancá-lo. Quando uma mãe transforma dor em dignidade, nenhum abandono sobrevive. E quando a vida dá a chance de servir um jantar ao homem que tentou destruí-la, ela serve com classe e ainda pergunta: gostou do tempero? Ela foi abandonada com 4 filhos e terminou aplaudida de pé, servindo um jantar ao homem que a deixou. Se essa história te inspirou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui cada vídeo é um lembrete de que você também pode virar o jogo.